Exercício número 8 para finalizar nossa revisão da FUVEST, e os assuntos abordados serão de termodinâmica e calorimetria. Muito bem. Nesse exercício são 4 perguntas a serem respondidas e diz o seguinte: um recipiente hermeticamente fechado e termicamente isolado com um volume de 750 litros contém ar inicialmente a pressão atmosférica 1 atmosfera. E a temperatura de 27 graus Celsius. Anotando esses dados aqui para a gente não esquecer depois, então olha lá, o volume do ar é de 750 litros. Ele está a pressão atmosférica, então a pressão inicial é de 1 atmosfera e a temperatura inicial em Celsius, 27 graus Celsius. Pessoal, aqui já chama atenção, né, que se você tiver que trabalhar em termos termodinâmicos, tem que ser em Kelvin. Você tem que passar graus Celsius para Kelvin. Se for para trabalhar em termos de calorimetria, às vezes não é necessário. Pode ser, mas não é necessário. Né? Então, se você for falar da quantidade de calor trocada, calor sensível, calor latente, nem sempre é necessário fazer em Kelvin. Você pode fazer numa escala relativa, como é a Celsius. No interior do recipiente foi colocada uma pequena vela acesa. A vela tem massa de 2,5 gramas, sabendo que a massa da vela é consumida a uma taxa. E olha aqui, ele dá uma relação de tempo e massa. Isso aqui vai ser útil. Veja, essas relações simples, né? Gramas por minuto, dá uma relação, dá uma regra de 3 para a gente resolver essa parada aí. Não precisa ficar pensando em fórmula para resolver isso. E que a queima da vela produz energia a uma outra razão. Que razão? Para cada grama de vela queimado, nós temos 3,6 vezes 10 a quarta joules. E aí ele pede para determinar, são 4 perguntas que ele faz para nós, e a primeira delas é a potência da vela. Bom, a vela, para começar, ela queima 0,1 grama por minuto, então aqui eu tenho tempo. Só para retomar, né, a potência a gente viu no exercício 7, exercício anterior, potência é uma relação de energia pelo tempo. Então, se eu quero determinar a potência da vela, eu tenho que determinar quanta energia ela gasta e em quanto tempo ela faz isso. Então vamos começar lá aqui. Ó. Em 1 minuto eu tenho a massa de 0,1 grama. Portanto, a energia que eu tenho é de 0,1 vezes 3,6 vezes 10 a quarta joule. Por quê? Porque se 1 grama, tá vendo nessa informação aqui? Ó, se em 1 grama eu consumo isso de energia, então em 2 gramas seria o dobro. E em 0,1, que seria aí o que eu tenho, é 0,1 vezes 3,6. Então a energia queimada é de 3.600 joules. Beleza, então nós já achamos a energia. Potência é a energia pelo tempo, como a gente já havia dito. Agora, falta a gente saber quanto tempo ela fica acesa. Veja, aqui ele tem. Ele não queima isso daqui em 1 minuto? E isso daqui de massa não dá essa energia? Então é essa energia queimada no minuto. Então aqui eu tenho 1 minuto, e 1 minuto são 60 segundos. Então eu tenho 3.600 dividido por 60, que vai dar uma vela de 60 watts. Para pensar um pouco, gente. A potência de uma lâmpada. Nós estamos na era onde as lâmpadas fluorescentes já são maiorias. Mas eu, que estou bem mais velho aí, beirando os 10.000 anos, as lâmpadas, elas não eram tão potentes como são hoje. Elas eram menos potentes. Uma lâmpada de 60 watts acesa, que vocês ainda podem encontrar, ela não brilha tanto. Ela é comparável ao brilho de uma vela acesa. É razoável. Eu acho até que a vela é um pouco menos, mas é da ordem de grandeza. Muito bem. Então nós temos 60 watts aí para responder o item A. No item B, ele pede a quantidade de energia produzida pela queima completa da vela. Bom, isso daqui, essa energia 3.600, ela foi para queimar quanto? Para queimar 0,1 grama da vela. Só que a vela inteira tem quanto? Ela tem 2,5. Então 2,5 gramas vai dar uma energia total. Essa energia total é de 90.000 joules. Pronto, vai consumir essa energia aí. Beleza? Então aqui está a parte de... Você veja, são aqueles conceitos de energia que lá no começo a gente falou que cai de monte. Está aqui no meio de uma questão de termodinâmica, na verdade aqui de calorimetria, tá? Agora ele pergunta para nós aí, o aumento ΔT da temperatura do ar
no interior do recipiente durante a queima da vela. E aqui nós vamos trabalhar um pouco mais, porque a gente, já que aumentou a temperatura, nós temos calor sensível, tá? E a fórmula do calor sensível é aquela equação que o calor é igual a massa de ar vezes o calor específico do ar vezes a variação da temperatura. Eu escrevi ΔT aqui, mas é o ΔT do problema, tá? A FUVEST deu esses dados para a gente. Então ele deu o quê? Deu que o ar deve ser tratado como gás ideal, o volume de 1 mol de gás ideal, a pressão atmosférica de uma atmosfera é a temperatura de 27 graus Celsius, é 25 litros. Tá? O calor molar do ar a volume constante terá 30 joules por mol Kelvin. A constante universal do gás, 0,08. A temperatura, 0 graus Celsius, são 273. E devem ser desconsideradas a capacidade térmica do recipiente e a variação da massa de gás no seu interior devido à queima da vela. Bem, o que é isso aqui? Calor molar do ar a volume constante. Olha, já está quase 30 anos dando aula, que eu dou aula. Se eu me lembro de ter resolvido exercícios desta forma, acho que foram 2 ou 3 vezes, em quase 30 anos. Então, assim, é muito pouco a abordagem com que isso aparece. Mas apareceu na FUVEST. Então, como é que a gente lida com uma situação dessa? Tá? Vamos nos apegar àquilo que a gente conhece. O que a gente conhece é isso aqui. Tá? Ele quer esta informação. O calor nós temos? O calor nós temos. A massa, que relação ela tem com o número de mols? Bom, número de mols não é a massa pela massa molar, né? Se eu tenho 1 mol de hidrogênio, eu não vou pegar a massa de hidrogênio que eu tenho e dividir pelo mol, massa molar do hidrogênio. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 gramas de hidrogênio e dividir por 1 grama, que é a massa molar do hidrogênio, eu não vou ter 2 mols. Então, a situação é essa. Se o número de mols é a massa dividido pela massa molar, a massa é o número de mols vezes a massa molar. Porque aqui vai aparecer mols, ó, e 1 mol de gás aqui, eu tenho essa informação. Muito bem. Eu sei o mol do ar? Não. Eu não sei o mol do ar. E agora eu vou prestar atenção nessa informação aqui, 30 joules por mol Kelvin. Ele chamou o CV e ele equivale a joule por mol Kelvin. É o que está escrito aqui. Isso aqui foi dado no problema. Eu vou sugar do problema as informações. Muito bem. Joule, o que é? Joule é calor. Mol, olha, é M sobre esse M. É a massa sobre a massa molar. E o Kelvin não é a variação de temperatura? Ótimo. Agora vamos dar uma olhada nessa situação. Eu rearranjei essa equação, né? Esse M aqui vai lá para cima. E dá uma olhada nessa expressão. Eu vou selecionar isso aqui, ó. Olha isso daqui. QM delta θ. QM delta θ. O que é QM delta θ? QM delta θ é calorias, ou joule, por grama por grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius é o nosso conhecido calor específico. Lembra aquele calor específico? Esse aqui, ó. Esse calor específico. Então, eu achei uma relação entre o calor específico... Aliás, isso daqui não é nem chamado de calor molar. Isso aqui é chamado de calor específico molar. Calor específico molar a volume constante é o calor específico comum, esse usual nosso, que agora é algo que a gente é um terreno sólido para nós, porque nós o conhecemos, vezes a massa molar. Então, esse cara vezes esse, o que é? Vem isso aqui, substituo, é o CV. Pronto, essa informação entrou na equação. Ótimo, beleza. Agora que isso daqui entrou na equação, vamos lá. Nós achamos no item anterior que eram 90.000 joules, tá? O número de mols. Eu não tenho 750 litros no volume de ar. Cada 25 litros não é 1 mol de gás? Então, se eu dividir 750 por 25, é o número de gás, número de mols que eu tenho do ar. O CV foi dado aqui, ó, 30.
30. E aqui vai dar a variação de temperatura. Então a variação de temperatura é de 100 Kelvin no sistema internacional. Como a variação em Kelvin equivale à variação em graus Celsius, veja, o Celsius, ponto de fusão 0, no Kelvin, ponto de fusão 273. No Celsius, ponto de ebulição 100. No Kelvin, ponto de ebulição 373. A variação é a mesma. De 0 para 100, de 273 para 100. É a mesma variação. Por isso que a variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius. E aí nós matamos a resposta do item C, aumento da temperatura. Perfeito? Bem, uma vez que a gente achou isso, agora vamos para o item D. O item D ele pergunta para nós a pressão P do ar no interior do recipiente logo após a queima da vela. Se ele está considerando o ar como gás ideal, se é gás ideal, a gente pode achar aquela relaçãozinha. A pressão inicial, volume inicial pela temperatura inicial é igual à pressão final, volume final pela temperatura final. O Povotop e VT Povotó, como mais comumente é falado. Beleza? Então agora nós vamos lá. Pressão inicial, quanto vale? Ela vale 1. Volume inicial é 750. Aqui é uma transformação termodinâmica, lembre-se, aqui tem que ser em Kelvin. Aqui não pode ser em graus Celsius. Então qual que era a temperatura inicial? Era 27 graus Celsius, 27 mais 273. Pressão final é a pergunta do problema. Volume final é o mesmo. É uma transformação em um ambiente hermeticamente fechado. Então 750 litros. Então quanto vale? É a pressão, a temperatura inicial, olha, 273 mais 27, o mesmo valor que estava aqui, mas o que aumentou? E ela aumentou quanto? Ela aumentou 100. Então isso aqui vai dar assim, pronto, a pressão final ela vai ser igual a 1,33 atmosferas. Beleza? Então tá aí, aqui eu finalizo esse 8º exercício, onde eu espero ter abordado os principais assuntos para essa nossa revisão da FUVEST para o final desta semana. Desejo a vocês uma boa prova, com muita tranquilidade. Fiquem à vontade para que vocês possam rever tantas vezes quantas necessárias, até sentir um pouco de firmeza na solução desses problemas, tá? O meu voto para que eu possa não vê-los em minhas salas de aula e que possa vê-los concretizando sonhos. Um grande abraço e em 2017 realizador para todos vocês. Para aqueles que puderem, eu peço que se inscrevam no canal. É um retorno que vocês me dão para eu poder oferecer cada vez mais para vocês e para os outros que virão nos anos seguintes. Aquele abraço e tudo de bom.